Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter à sua disposição, sempre Twitter, @gentequefalaam, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, o telefone à sua disposição, também São Paulo 11 5052 6622. Conosco nesta tarde o biomédico fisiologista Dr. Fábio Criciúnas. Dr. Fábio, prazer tê-lo aqui. Prazer, é um prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. Anunciei corretamente, biomédico? É Griciúnas, com G. Griciúnas. Ainda não tem nenhum oftalmo aqui, lamentavelmente. Não. Também conosco o cardiologista Dr. Martino Martinelli, que é fundador da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Martino, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, muito prazer estar com vocês. Também conosco o médico nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo. Doutor Alexander, prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. O senhor pediu que fizesse uma retificação na apresentação, porque eu recebi só nutrólogo. Eu tenho que acrescentar médico nutrólogo, é isso? Isso fica mais fácil para as pessoas entenderem que é o único médico especialista na área de alimentação e nutrição. Ok, eu peço que o senhor me auxilie, porque eu me perco sempre aqui. Também a neuropsicológica... Neuropsicóloga. Desculpa a vergonha que eu passei agora. Não tem problema. Maria Luísa Afonso. Prazer tê-la aqui. É um prazer muito grande estar novamente com vocês aqui nessa tarde. Vou tentar repetir mais tarde. Tá? Tudo a senhora é coordenadora do Instituto Indianópolis. Perfeito. Ok? Ok. Olha, estamos chegando no final de ano. Com o fim de ano, começam a acontecer as confraternizações, reuniões de amigos, além das ceias de Natal e Ano Novo, com tantos eventos e sempre com os mais variados pratos. Todos querem se deliciar, mas depois da festa muitos se arrependem ao se depararem com os quilos a mais e até problemas de saúde. Especialistas dizem que diversão faz bem, mas os cuidados com o corpo não podem ser esquecidos. Dr. Fábio, é verdade tudo isso? Pois é, né? Tem uma frase da medicina que tem quase 3.000 anos, assim, que o que é alimento para uns pode ser veneno para outros. Né? Temos que lembrar que somos seres individuais. Então, a nossa fisiologia, o nosso organismo responde individualmente. Então, esses alimentos todos, nessa fase de final de ano, a gente esquece uma série de recomendações médicas que aconteceram. Olha, não coma açúcar, não beba álcool, controle sua gordura, controle a intensidade e frequência com que você vai se alimentar, a intensidade e frequência com que você vai digerir e alimentar e beber também. Então, tudo isso a gente acaba esquecendo, tudo acaba em festa. Então, esse cuidado nós devemos tomar sempre na nossa vida. Cuidar dos hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Isso eu digo para todo mundo, para qualquer especialidade, para qualquer momento. Doutor Alexander? É isso aí. As pessoas esquecem realmente de todas as nossas recomendações e, como diria popularmente, enfia o pé na jaca, né? Bebe mais, come mais, mas se você souber compensar, eu acho que é uma boa alternativa. Não é você não comer. Posso dizer que não sei compensar. Como é que é? Se ensina? Justamente, se você exagerar um dia, no outro dia você tem que fazer uma certa desintoxicação. Comer menos, diminuir a quantidade de alimentos com muito açúcar, muito sal, bebida alcoólica não, aí você tem que hidratar bastante e não esquecer de fazer exercícios. Doutor Alexander, o senhor sabe quão difícil é isso? Compensar no dia seguinte? Eu sei, não é fácil, não. Faça o que falamos, não o que fazemos. Doutor Martino, nós estamos conversando aqui, mas quem não segue as regras que eles estão falando, acaba com o senhor, é isso? Acaba no senhor. Exatamente. A gente passa o ano inteiro planejando
a situação ideal para os nossos pacientes. Quer dizer, nós, na verdade, estamos educando o tempo todo o paciente e fazemos uma projeção para o fim do ano. Quer dizer, saia com moderação. O paciente quer isso, ele aceita isso. É melhor do que você ir abrindo frentes para o paciente durante o ano. Então, vamos educando, educando, e no final do ano nós projetamos essa saída, porque, afinal de contas, o final do ano, as festas, merecem uma mudança de ritmo daquilo que ele faz. E se a gente programar isso direitinho, ele fica bem, porque na nossa área, essas saídas agudas que ocorrem nos finais de semana, nos finais de ano, muito exageradas, é que descompensam a parte elétrica, cardíaca, a parte hidráulica, que são as coronárias, e aí esses eventos costumam acontecer de uma maneira inesperada e levam às intervenções agudas que nós queremos evitar. Eu estou sendo irônico com relação ao que o Dr. Fábio e o Dr. Alexander fizeram referência, né, de descompensar, no dia seguinte compensar, no dia esse coisa. E aí o senhor é cardiologista, por isso que eu disse o caminho leva ao senhor. Esse treino que a gente faz no dia a dia, no consultório e na universidade, no hospital terciário, é o treino de educar e programar as próprias saídas, que é isso que o paciente quer. O paciente quer ouvir quando é que ele pode passar um pouquinho, sair um pouquinho. Mas o que chega para nós é a consequência da má educação. Nós estamos treinando o tempo todo a prevenção, a promoção da saúde, dando ênfase à prevenção. E a gente não pode esquecer das crianças, né? A gente está falando dos adultos, mas eu acho que nesse final de ano, com todos os doces, sobremesas e esse descompensar de vários alimentos, é massa, é carne, um pouco mais gordurosa, a gente tem muitos casos de intoxicação de crianças, né? A falta de hidratação adequada, né? Então, eu acho que isso também cabe a gente ter um olhar, as famílias terem um olhar um pouquinho mais à frente para as crianças, né? Dosar um pouco tudo isso, porque também é um momento de que se fica um pouco mais livre, estão de férias e tem festas, né? Então, é importante a gente ter esse olhar com as crianças. É isso mesmo, é isso. Hoje, os programas de prevenção que englobam esse aspecto educacional, ele começa nas escolas. Os países desenvolvidos, eles fazem esse treinamento nas escolas. A criança traz a informação. Tem alguns programas aqui da USP, na Zona Leste, muito interessantes, de educação, de nutrição, inclusive, que o filho fala para o pai, menos avisado, pai, não coma esse salgadinho, vamos evitar o álcool. Quer dizer, é educação. Educação é prevenção. Né? Eu acho que o papel da criança nesse ponto educacional é espetacular, é por aí. Algo a acrescentar? Porque eu quero uma pergunta. Eu concordo, pois não. Porque nós vivemos de hábitos e vícios. Então, o que é o hábito? É você reconhecer e consumir alguma substância ou alimento que vai te trazer algum benefício. Então, hoje nós estamos sendo massacrados ou atropelados por 6.000 satélites que dizem assim: tome determinada coisa que refresca, coma isso daqui que te satisfaz, isso daqui vale por um bifinho. Tome o que te aquece e tome aquilo que te refresca. Essa é a história. Então, hoje nós ingerimos em torno de 200 gramas por mês de substâncias que não têm função metabólica nenhuma, que são os acidulantes, espessantes, acidulantes, e que vão cair aqui no nutrólogo, vai cair no cardiologista, vai cair no neuropsicólogo, que são esses distúrbios funcionais, que são os distúrbios alimentares. Ao longo da vida, nós vamos comer em torno de 25 toneladas. 25 toneladas entrarão via boca. E a gente não dá a mínima atenção para o nosso intestino. A gente fala do coração, do pulmão, mas o que entrou pelo intestino saiu lá no coração. Esse é o ponto. Então, se a gente habituar, informar e desmistificar o que é bom, o que é saudável, tudo aquilo que é light, diet, refrescante, vamos tomar cuidado com isso. Quando o rótulo for muito extenso, vamos tomar cuidado com isso. A natureza colocou no prato ou foi o pacotinho que colocou no meu prato esse negócio? Vamos tomar cuidado. Então, o nutrólogo pode nos orientar muito mais sobre isso. O intestino é nosso principal, sem desmerecer os outros órgãos, mas tudo vai passar por ele, vai entrar via boca. As pessoas falavam muito que você é o que você come. Na verdade, não é só isso.
Você é o que você come, o que você digere, absorve e que você elimina. Ou seja, não é só o que come, né? Tem uma série de outros fatores aí que são importantes. Por isso que é fundamental a questão do equilíbrio. Esse equilíbrio entre você comer mais frutas, verduras, pode ser até um sanduíche, fast food, de vez em quando, por que não? Mas tem que ser uma exceção. Eu não sei se vocês lembram, há algum tempo atrás, refrigerante era só aos domingos. Né? Sim. Hoje em dia, as crianças e café da mesmo manhã. os adultos, café da manhã substitui até a água. Isso é uma coisa muito séria, porque todos esses químicos que existem nos refrigerantes, até sucos também industrializados, trazem malefícios à nossa saúde. Então, nós temos que equilibrar. Isso aí é uma coisa muito séria. E a questão dos exercícios, é muito importante fazer uma avaliação antes, porque muita gente não sabe que tem alguma arritmia e, numa dessas, pode ter até morte súbita. Né? Mas, doutor Alexander, doutora Luísa, doutor Martino, doutor Fábio, todos vocês fizeram referências à orientação. Nós, no Brasil, não temos a cultura, como o doutor Martino colocou, não, pega o paciente, já usou o termo, né? Isso. Pega o paciente, fazemos regramos tudo. Quer dizer, só depois da horta arrombada se faz alguma coisa. O doutor Alexander está fazendo um programa de prevenção. Nós não temos cultura de prevenção e nem nada. Mas é importante chamar atenção para um aspecto, Zancopé. Existem dois tipos de prevenção. É a prevenção primária e a secundária. E as pessoas entenderem, em termos de saúde pública, o que significa isso, vai facilitar a vida de todos, do médico, do cidadão e do pessoal da saúde pública. Prevenção primária é você reconhecer os aspectos e evitar os aspectos que te levam à doença. Então, quando nós que lidamos todos os dias com os pacientes, dizemos a ele, olha, comer sal vai te levar à hipertensão, comer gordura pode te levar à aterosclerose, você vai estar diminuindo tudo, evitando a internação e evitando o risco de doença. O outro tipo é nossa intervenção também, é uma prevenção, é prevenção secundária. O indivíduo que já tem o diagnóstico de hipertensão, ele tem o diagnóstico de pressão alta, ele tem o diagnóstico que ele teve um infarto, e eu vou fazer a prevenção secundária para ele não ter outro ou não ter uma morte súbita. Aí eu vou investir especificamente em alguma coisa que já aconteceu. Ele já internou, ele já teve um problema pessoal de recorrer ao serviço de emergência e a saúde pública já gastou com ele. Aí eu vou fazer alguma coisa mais específica, vou intensificar os exercícios, eu vou fazer a mudança do estilo de vida dele, pessoal, essa é fundamental. Está provado que só com mudança de estilo de vida eu trato muitas doenças cardiovasculares e vou evitar a consequência do infarto dele, que aqui no meu caso é a arritmia. Tem muito mais arritmia quem já teve um infarto. Embora quem nunca tenha tido, também tenha. É o caso dessas pessoas que a gente vê dramaticamente morrer numa partida de futebol. Ele nunca soube que era cardiopata. Ele nunca fez um eletrocardiograma. Aí ele caiu duro, todo mundo acha que teve um infarto. Não é. A maioria desses pacientes tem uma doença por trás que ela é demonstrada no momento que ele tem a morte. E quando as pessoas são avisadas, vamos colocar o termo, avisadas e ignoram esse aviso sem nenhum sintoma, né, físico. Aí fala, olha, parece que você tem aqui alguma coisa, é bom, vamos estudar melhor esse diagnóstico aqui, que parece que existe uma disfunção, e a pessoa não toma. O senhor citou jogador de futebol, teve um que não quis porque ele ia renovar o contrato. Isso. Mas nos Estados Unidos tem jogadores de basquete que sabem que tem doenças graves, põem aparelhos e com a anuência do clube, a anuência dele, ele está profissionalmente trabalhando e está sabendo dos riscos dele. Porque é uma profissão. Você mudar a profissão muitas vezes é difícil. O indivíduo só faz aquilo, ganha vida com aquilo, é um profissional daquilo, é muito duro você dizer a ele, não, agora você não vai mais fazer a sua profissão. Então, ele tem direito a essa opção. E nos países democráticos isso é muito praticado. Agora, você está falando do aspecto da aderência. Aderência é quando nós todos medicamos um paciente
e damos remédio. Dentro da aderência está também, recomendamos uma fisioterapia ou uma atividade física. O brasileiro faz em torno de 30% a 40% daquilo que é prescrito. E isso implica nesses problemas todos que nós estamos dizendo. É o infarto que repete e é a morte súbita que se consuma. E essa morte súbita não acontece só com um atleta profissional. Esse atleta que o esportista que a gente vê na rua, andando de bicicleta, fazendo a sua maratona, a sua corrida, dentro da sua academia, de repente esse cara tem 35 anos de idade e tem uma morte fulminante, uma morte súbita. Isso. Então, de onde vem isso? De todo o processo toxicológico, nutricional que ele está sujeito. O que ele se expôs também. Mas a grande maioria tem uma cardiopatia por baixo que não é conhecida. Esse processo inflamatório subclínico existe. É importante. Ou é um processo elétrico, ou é um processo anatômico, anatomo-funcional, mas ele não conhece, ele está praticando. E aí é a prevenção primária. Ele não foi sequer fazer um eletrocardiograma para identificar se ele pode fazer aquele regime de treino que está sendo aplicado. Né? Outra coisa importante em relação a isso, essa questão educacional, é o pouco tempo que o médico tem hoje com o seu paciente. Né? Principalmente se for paciente de plano de saúde, do SUS. Infelizmente, existe isso. Hoje, o médico é impossível você atender 40, 50 pessoas por dia e passar orientação. Então, muitas vezes, você só passa medicação para hipertensão ou para alguma arritmia e não dá tempo de você conversar com o seu paciente, educar, orientar corretamente. Nós temos realmente esse problema que é muito grave no Brasil. Infelizmente, os planos de saúde, né, Neto Martino, eles sufocam muito essa questão médica. Você tem que atender mais pacientes para ter uma produtividade. Isso é uma realidade no nosso país. Então, falta esse tempo para o médico educar o seu paciente. Por exemplo, fica mais fácil passar alguma medicação para hipertensão do que tomar os cuidados primários, que seria fazer exercício, alimentação adequada, enfim. Quando nós procuramos o médico, o clínico, o neuropsicólogo, o processo já está instalado. A gente não tem muito o que fazer. A gente tem só que aliviar essa situação. Eu fico pensando... Reverter a situação é muito complicado. Sim. O que a gente pode é tentar parar ela e começar uma outra. Mas reverter aquela situação é muito complicado. Com certeza. Eu acho que hoje a gente vive aquela famosa frase, né? A vida saudável, né? Então, é saudável pedalar na via, né? A gente tem agora toda essa questão do ciclista, que tem a sua faixa. Então, aos domingos, vamos pedalar, vamos sair. Agora, o que, né, em termos de políticas públicas é feito? Que qualidade os médicos que estão atendendo os jovens, as pessoas que procuram e que, de repente, não fazem, não têm um controle, né? Nunca fiz um eletro, mas eu sou jovem e posso fazer, porque eu sou saudável, eu não fumo, eu não bebo, e eu ando na via, eu sou ciclista. Então, e isso acontece também com as crianças, né? Quer dizer, muitas vezes as famílias estão colocando já em academias para fazer exercícios, para perder peso, né, doutor? A carga de informação contraditória é muito grande. Muito grande. Nós temos quase 2.000 títulos na banca de jornal. Coma saudável, faça dieta, faça isso, faça aquilo, o seu exercício preferido, a roupa que mais lhe adequa. Exato. Então, ele vai ao doutor Alexandre, a doutora Maria Luísa, ao doutor Martins, e chega lá e ele fala assim, não, você tem que fazer isso. Ele fala assim, não, mas na banca de jornal eu já comprei uma revista que me ensinou a fazer tudo. O doutor Google também, né? O doutor Google também. O doutor Google hoje é fantástico. O paciente, quando chega no consultório deles, eu não atendo o paciente. Quando atendo por indicação deles ou por orientação deles. O paciente já chega lá com o diagnóstico, com o exame que ele tem que fazer e com a receita e com o medicamento que ele quer tomar. Esse é o grande... Aí ele fala assim, não é nada disso. Você vai fazer esse tipo de exercício, vai tomar esse medicamento nessa frequência, vai frequentar o consultório de uma psicóloga para te orientar. Eu falo, não, mas eu já vi esse negócio, tem um amigo meu fazendo isso daí. Então, a informação contraditória é muito maior
do que a que ele realmente necessita. E só para finalizar, talvez, eu volto sempre nas crianças, porque essas vão ser as adolescentes do futuro e os adultos, né, que vão estar ou não livres de intervenções mais drásticas. Gerações. Sim, porque você pode ter uma família dizendo de alimentação saudável em casa, procura uma alimentação saudável. Quando ela chega na escola, ela não tem o suco, ela tem o refrigerante, ela não tem uma alimentação de um pão, um queijo, uma coisa mais, um queijo branco, tal. Não, você tem hambúrgueres, você tem enroladinhos de salsicha, então, salgadinhos. Então, Luísa, é assim. isso é tudo tão gostoso. É uma delícia. O cérebro é o nosso principal... Pede isso, ele é tagarela pra caramba. Mas é preciso. Algumas escolas, a gente não pode generalizar, mas, assim, grandes escolas que eu sei, não tem uma questão assim que você fala, filho, pede o suco. Não, mas não tem suco, mas tem só refrigerante. E mudar escolas grandes é difícil. Né? Doutora Luísa, tem um detalhe, nós estamos falando aqui, a senhora fala de crianças, né? Então, o pediatra cuida de uma criança até, vamos limitar 10 anos, né? Vamos um pouco mais, mas vamos limitar... O pediatra pega mais lá pelos vamos limitar. 14, 15 anos. O que é ebiatra no Brasil? Ebiatra vai tratar de adolescentes. Ebiatra? Ebiatra está dentro de uma classe mais favorecida. Não, ebiatra ainda é um termo é um termo que nós temos que esclarecer muito perguntar bem. Para a população não vai saber. Não vai saber. Estamos falando, então vamos colocar o pediatra até os sim. 10 anos. A informação que nós temos, eu como jornalista, as mulheres sempre procuram médicos. Então, as mulheres estão sempre, né, desde a infância, passa na adolescência, sempre procurando médico. O homem foi no pediatra até os 10 anos, aí ele só vai voltar ao médico aos 40 anos. Nesse período de 10 a 40, ele é um super-homem. Ele não vai. Não estou contando nenhum segredo aqui. Não, é verdade. Não estou contando. Então, quando a senhora fala de criança, aí eu fico pensando nesse ato que existe. Estou colocando números redondos, né? Sim. Entre 10 e 40 anos. Aí vai chegar só no... O Dr. Fábio acabou de dizer, eles chegam depois de passar por eles. Mas, isso aí. Eu acho que a doutora fala e sabiamente fala das crianças de um aspecto comportamental, porque nós estamos vivendo a medicina comportamental, então é na criança mesmo que você planta. E esse comportamento ele tem uma influência direta depois sobre o comportamento da população adulta nesses aspectos promocionais. Eu estou bastante de acordo, aliás, eu trabalho muito com neuropsicólogo, esse aspecto que o Alexandre falou, de você não poder num hospital terciário quaternário atender como deve, ele pode ser minimizado justamente pelo atendimento multidisciplinar. Quer dizer, você vai lá, se atende, mas você tem que atender com uma certa rapidez, mas objetivamente, aí você manda para o neuropsicólogo, manda para o nutrólogo. Se cada um funcionar, acaba resolvendo o problema do hospital, que dá o atendimento global. Eu vejo assim, não é tanto pela limitação, mas pela objetividade e por você ter ferramentas para tratar o paciente globalmente. Não adianta o tão contestado mais médico, o que ele fez? Trouxe um médico só para colocar numa sala e não deu a mínima condição para esse indivíduo desenvolver a medicina que tem que ser desenvolvida. Então, é um mau exemplo. Você não está resolvendo o problema do paciente, você está tampando o buraco, você está colocando, mas não está melhorando a qualidade da medicina de uma maneira geral. Então, educar a criança e começar nela essa medicina comportamental vai muito bem. Sim. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está conosco no Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Hoje, quarta-feira, o cirurgião plástico Nelson Letísio participa conosco. Dr. Nelson, boa tarde. Boa tarde, como é que você está, cara? Tudo bom? Doutor Nelson, verão chegando, costuma aumentar o número de pessoas que buscam a lipoaspiração para emagrecer, é isso mesmo? Olha, tudo bem, procurar lipoaspiração, atualmente é lipoescultura, né? Mas não para emagrecer, né? A lipoescultura, ela serve para melhorar o corpo da pessoa, para deixar um contorno mais harmônico, uma silhueta mais bonita, mais agradável, tudo. Agora fala que vai emagrecer, não. E você pode sim fazer uma lipoescultura numa paciente um pouco acima do peso, não tem problema nenhum. Desde que ela busque a melhora do corpo, não emagrecer com a lipo, entende? Porque fica uma coisa um pouco, uma busca um pouco, é como o francês diz, buscar meio-dia, 6 da tarde, não vai encontrar nunca. Então, a busca é a harmonia do corpo, não o emagrecimento, não a perda ponderal. Isso não existe como a lipoescultura. Você melhora a silhueta do corpo. Quando realmente é recomendada, doutor Letísio? É exatamente isso. É o que eu estava falando. Você pega uma menina de 16 anos de idade, que ela tenha flanco, ela tenha culote, ela tem um pouco na saliência na interna da coxa, uma barriguinha. Isso muitas vezes é genético. Então não adianta, não, eu vou malhar 3 horas por dia, eu vou fazer. Muitas vezes não funciona. Então, você faz, eu já fiz lipoescultura em uma paciente de 66 anos de idade. E a gente começa a fazer a partir dos 16 anos. Então você tem uma gama, uma faixa etária muito ampla que você associa a lipoescultura. E ela é muito associada em cirurgia de mama, em cirurgia de abdômen. Tem um autor brasileiro, o Dr. Oswaldo Saldanha, que ele há 12, 14 anos atrás, mais ou menos, ele idealizou uma cirurgia de abdômen que chama-se lipoabdominoplastia. Ou seja, você associa a lipoescultura numa cirurgia de abdômen e você melhora o resultado da abdominoplastia. Então, a utilização da lipoescultura é muito ampla, na face, inclusive, também. Precauções antes de fazê-la? Como todas, né? Aí é uma coisa que é uma cirurgia, ela com risco moderado,
Porém, em nosso serviço, o paciente tem que passar por uma avaliação com vascular, uma avaliação com cardiologista, uma série de exames de laboratório, tomar medicação pré-operatória antes, tomar alguns cuidados para evitar trombose venosa profunda no intraoperatório e tem que tomar, além do antibiótico, anti-inflamatório, anticoagulante no pós-operatório. Então, realmente é uma cirurgia com um risco moderado, porém com cuidados de uma cirurgia comum. Isso que é o diferencial para que você evite problemas desagradáveis disso, né? Muito grato ao Dr. Nelson Letísio participando do nosso Gente que Fala. Semana que vem um novo encontro marcado já, Dr. Letísio. Um abração, saúde e paz para todos aí, hein? Você está conosco no Gente que Fala, o biomédico fisiologista Dr. Fábio Criciúnas, o médico nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo, a neuropsicóloga Maria Luísa Afonso Cristino e também o cardiologista Dr. Martino Martinelli. Hoje é o dia da prevenção das arritmias e morte súbita, Dr. Martino. Sim, o dia 12 é considerado o Dia Nacional da Prevenção das Arritmias Cardíacas e de Morte Súbita. É um movimento de conscientização a respeito do que são as arritmias, o que ela representa de risco e o que se faz, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, o que ela faz é suportar movimentos pelo Brasil inteiro, ligados aos hospitais regionais, com palestras, com caminhadas, com discussão a respeito do tema, e que nada mais é disso que nós estamos debatendo aqui. É fazer com que a população, o leigo, tenha conhecimento dos riscos que ele pode correr, para ele aprofundar um pouco mais seu autoconhecimento e o conhecimento das pessoas com quem ele convive. Nesse processo também, nós divulgamos o treinamento ao atendimento à parada cardíaca, porque o leigo não está nem um pouco preparado, e é o leigo que salva o indivíduo que cai com parada cardíaca. Para isso, ele precisa de treinamento, ele precisa de conhecimento. Quando um leigo está diante de uma parada cardíaca, ele tem de um desmaio simples, ele tem que reconhecer se aquilo é um desmaio simples ou é uma parada cardíaca, se o indivíduo está sem pulsação e tudo mais. O máximo que ele faz é chamar 192, o SAMU já é uma colaboração, mas se não tem ninguém ao redor, ele tem que tomar medidas para salvar aquela vida. Nós já estamos na 8ª edição. Isso. Como é que eu, que sou só jornalista, faço para participar? Então, recorrer aqui em São Paulo ou se associar aos programas de 2 hospitais que são padrão aqui em São Paulo, o Hospital Dante Pazanese, de Cardiologia, e o Instituto de Coração do Hospital das Clínicas, onde esses movimentos estão sendo, em São Paulo, realizados por médicos através de palestras e a divulgação dessas manobras. Agora o senhor me assusta. Se eu caio na rua com um quadro desse, tem alguém que possa me... Procure cair perto de em lugar movimentado. Mas é para isso... perto do Dr. Martino, né, Dr. Fábio? Mas o nosso objetivo é fazer com que praças, regiões fechadas, grandes estúdios, televisões, rádios, que todo mundo tenha as ferramentas para um atendimento rápido. Mas, doutor Martino, a primeira orientação, não toque no indivíduo que cai aí. Chame 190, 191. Como é que não, isso é para acidentes. Não, isso é. O senhor eu estou citando, o senhor coloca acidentes, não. A pessoa tem um mal súbito na estação do metrô, no terminal de ônibus, não põe a mão, deixa ele aí, não sabe o que está acontecendo. Isso não é absolutamente a nossa orientação. O indivíduo... É isso que precisa esclarecer. O esclarecimento, porque o que mudou esse contexto que você está abordando é o fato de um indivíduo sofrer um acidente de trânsito e ele ser atendido... Desculpa, eu não estou me referindo a acidente de trânsito. Estou me referindo à orientação de alguém que passa mal no metrô, alguém que passa mal no ônibus, num terminal de ônibus. Não é acidente. Quem passa mal no metrô e tem a suspeita de uma doença cardiovascular, imediatamente
chamar 192 ou pedir alguém que esteja ao redor para chamar. Sai todo mundo correndo também. Mas não O deve. senhor já viu uma situação dessa? Eu já vi, é dramática, mas não deve. O senhor já viu, né? Nós já vimos, colocando, é dramático. estou descrevendo. Um desmaio simples num restaurante é dramático. As pessoas não sabem o que fazer, as pessoas estão desarvoradas, porque elas não estão lá para aquilo, é inesperado. E tudo que é inesperado é absolutamente difícil de ser abordado. Mas o correto é imediatamente tentar reconhecer se o indivíduo está com pulsação e com respiração. Se não tiver, de qualquer maneira, sem ter treinado, é fazer massagem, tentando fazer 100 massagens por minuto no tórax e esperar a vinda de um socorro, o número é 192. Se não puder ser ele, alguém que possa, orientado por ele, estimulado por ele. Perfeito. Doutora Luísa, um outro assunto também que pode ocorrer, eu dei um quadro aqui de alguém que tem um mal súbito, o senhor deu o melhor exemplo, num restaurante. Sai todo mundo correndo, né? Sai todo mundo, esse é o quadro que nós temos na sociedade. Não é o acidente, todo mundo associa logo ao acidente, não põe a mão no acidente, olha o acidentado, requer cuidados especiais, tal, mas o senhor deu o quadro correto de um restaurante, né? É um pânico geral. Agora, doutora Luísa, autistas que não têm atendimento adequado e são amarrados à cama, lidar com sintomas mais graves do autismo, como a agressividade, é uma preocupação comum de quem convive com o transtorno. Em Alagoas, a situação fica mais difícil diante de uma estrutura de tratamento precária. Em alguns casos, os pacientes vivem amarrados em uma cama ou trancados em um quarto. Aquele estado não dispõe de nenhuma unidade de saúde especializada. Mas eu acho que esse quadro não é uma realidade só nas Alagoas, não. Não. Recentemente, uma cidadezinha próximo de São Roque, desculpe, um autista adulto que tentou, com uma faca, uma machadinha, atacar a família, e desde esse episódio a família o tranca num quarto, ele é fechado nesse quarto, tem uma janela, mas com um grade, e tem cadeado na porta, e ele recebe alimentação, sai de vez em quando. É uma cela. É uma cela. E aí, com um projeto de ecoterapia lá da cidade, esse menino, a família acabou apostando em tirá-lo dessa situação e promover esse atendimento. Inicialmente, muito estranho, ele se assustou muito, ficou muito reticente, mas, aos poucos, com as sessões, ele foi se sentindo numa liberdade e aquela ação assim, de estar no cavalo, de ter toda aquela tranquilidade que traz um ritmo diferente, uma percepção diferente, sensações diferentes, porque me parece que são mais de 5.000 sinapses que você tem ali, constante no cérebro que você dá, quer dizer, você aumenta ali a capacidade de ele ver este mundo. Então, isso é um caso isolado, mas devem ter vários, a gente fica sabendo pontualmente no estado, outro e em São Paulo. E isso acontece sempre com a camada mais pobre da sociedade, que não tem o seu neurologista, o seu psiquiatra. A senhora, desculpe interromper, mas a senhora deu um quadro, normalmente no autista nós temos a imagem de que é uma pessoa passiva, tranquila. Agora o senhor deu um quadro de agressão. Porque pode existir esses quadros nos casos mais severos, né? Nós temos 3 classificações: os autistas leves, moderados e severos. Nos casos de autistas severos, você tem comorbidades como uma psicose, né? Pode ter uma epilepsia também adjunto aí. Então, você tem um quadro mais difícil, né? E de tratar, muitas vezes, a dificuldade de linguagem, né? 80% dos casos de autismo, você tem a ligação com a deficiência intelectual. A saúde pública atende? A saúde pública atende no sentido de CAPS,
né? Você tem os atendimentos, você tem o Hospital das Clínicas no IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria, então você tem o setor de autismo lá atendendo a população. E é fácil um diagnóstico fora de São Paulo, porque quando a gente fala de medicina, a gente fala do mundo de São Paulo. Nós estamos habituados, então é fácil, né? Para a gente aqui, o doutor Martino citou o Hospital do Coração, nós temos um outro cenário. É outro cenário, tanto que, assim, no Instituto Indianópolis, onde eu trabalho, eu recebo muita gente de outros estados, né? Eu recebo da Bahia, já recebi do Acre, gente que vem para cá para saber o que tem, quais são os atendimentos, porque podem estar assim vindo para a cidade apostando numa qualidade para o filho, mesmo que isso mude a vida da família, porque a carência é grande, né? Então, grandes estados, a Bahia tem centros e atendimentos possíveis, centro de saúde também, mas assim não é a realidade toda do país. Alguma né? coisa? Não, eu estou mais próximo, por favor. refletindo exatamente isso. Nesse caso. Então, existe não só o psicólogo, não só o médico, mas uma rede de profissionais para fazerem isso. Pessoas que consigam identificar e encaminhar para o especialista. Esse é o grande problema da saúde pública hoje no Brasil. Exato. Nós temos Por isso eu perguntei, a saúde pública atende? Não, nós temos hospitais de grande complexidade, tipo o Hospital das Clínicas, Dante Pazanese, servidor público estadual e outros espalhados aí no Brasil inteiro. Mas aquela unidade básica de saúde, que está lá no bairro, que está distante, essa não faz nada. Não é que não faz nada, essa é inoperante. Por quê? A qualidade de serviço dela, não pelos profissionais, os profissionais são mal orientados. Nem tem estrutura. Não tem estrutura para isso. Então, você imagina, eu ainda brinquei com vocês agora há pouco, né? Falei, São Paulo, você falou, e no interior do Brasil? Eu falei, em Cotia, que está aqui do lado. Sim. Que tem uma proximidade muito próxima de um grande centro. Essas unidades básicas de saúde deveriam se atentar para isso. Então, o paciente sai com uma ambulância e vem aqui ao Hospital das Clínicas. Ele não é para ser atendido no Hospital das Clínicas ou no Instituto do Coração. Aí chega aquele paciente de alta complexidade, que precisa de um procedimento técnico, científico e adequado. Mas a fase de atendimento lá embaixo também. É o que o Alexander estava falando sobre a contratação de médicos. Mesma coisa, da forma que o município contrata um juiz, um promotor, um delegado, o médico tem que ser enquadrado como tal. Como a psicóloga tem que ser enquadrada como tal, como o dentista tem que ser enquadrado como tal e outros profissionais assim também. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir prestar atenção, estar atento a determinadas situações. Então, se a gente não criar uma estrutura de educação, uma estrutura de saúde, uma estrutura de segurança e de comunicação e de transporte, isso vai virar, isso é uma bolha. É uma bolha. Eu acho é uma bolha, lá dentro não tem nada. O trabalho interdisciplinar com o paciente é que traz a qualidade sempre. Quer dizer, é o médico, é o psicólogo, é o cardiologista, é o nutrólogo, enfim, todos vão estar olhando este paciente de uma maneira total. Então, se um não der a alta, então é porque este paciente ainda precisa ser cuidado. É complementar, né? É complementar. Então, tem uma pergunta sobre qual a incidência hoje na nossa população de autismo. A gente sabe que assim o nosso país não tem um censo. Isso. Não tem um censo. Nós estamos a 2 milhões de autistas no Brasil. E isso a gente já está com essa taxa que foi feita em Atibaia pelos pesquisadores já há quase 2 anos, ou um pouco mais que isso. Parece-me que 400 mil isso é uma aqui estimativa. Está. Uma estimativa, porque nós não temos um censo. Não é como nos Estados Unidos, que você tem os Estados Unidos mapeado por estado,
com a sua porcentagem. Então, isso faz com que se criem políticas públicas com os autistas. Sim, a gente tem políticas públicas, eles têm ganhos em relação a isso, de até verbas, né? Acessibilidade com o transporte desses autistas. A Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, dá condições para o atendimento. Mas qual que é essa condição? Quer dizer, a escola para o autista é a inclusão. A inclusão, a gente sabe que ela, pelo menos é a minha opinião, a inclusão é bonita no papel, mas, na realidade, ela não consegue se transformar, né? Então, você tem 30 crianças numa sala e um autista. O que você vai fazer por ele? O que essa professora, que não tem uma orientação, vai fazer por ele? Então, são questões amplas e tomar cuidado para não isolar esse grupo também. Você cria classes especiais e elas continuam especiais o resto da vida. Você não volta à reinclusão social. Um instante. Tem aqui a informação sobre o verão, as dietas. E o doutor Alexander tem um livro sobre as 11 dietas mais famosas do mundo. Esse eu vou pedir a tua permissão para abordar direto o assunto, porque a chegada do verão estimula a dietas e mais dietas. Eu gostaria que o senhor abordasse e esclarecesse, né, informasse detalhes sobre este livro, as 11 dietas mais famosas do mundo. Aí tem, inclusive, não, são as mais famosas, não são as melhores. Quem não já fez a dieta da sopa, né? Eu faço. Abro a geladeira, o que dá sopa, que está dando sopa, eu como. E tem dieta ortomolecular, é o inverso. Tem dieta ortomolecular, dieta das proteínas, pirâmide dos alimentos, que é excelente. Tem dietas curiosas, né? Tem dieta de combinação dos alimentos, por exemplo, que você não deve combinar, por exemplo, carboidratos com proteínas. Qual o senhor recomendaria? Uma dieta mais equilibrada. A pirâmide dos alimentos, ela é excelente para isso. Mas cada pessoa tem uma dieta que ela pode se adequar mais. Depende muito do que ela quer para ela. Ela quer emagrecer inicialmente. Quer emagrecer, doutor Alexandre. Todos querem emagrecer, né? Quando é para emagrecer, você pode até lançar mão de alguma dieta desequilibrada. Quando eu falo dieta desequilibrada, nesse caso de emagrecimento, praticamente todas são, porque não tem segredo. Para você emagrecer, você tem que fazer uma dieta com baixa caloria, ou seja, você tem que consumir menos do que você gasta, ou fazer uso de alguma dieta que retire alguns alimentos. Disso, não gostei. E aí vai, por exemplo, aí você pode gostar. Você gosta de carne, não? Sim. Então o prato que eu gosto é o cheio. Existe a dieta proteica, por exemplo, que você pode fazer por um certo período. Sim. Todas as dietas não o tempo todo, tem os seus prós e contras. Né? Mas tem um período, né? Essas específicas para emagrecimento têm sim um período. Né? Perfeito. Porque você tem que reduzir calorias ou então tirar algum macronutriente, como, por exemplo, dieta das proteínas, você tira o carboidrato, quase que totalmente. Nesse caso, você vai emagrecer, só que tem que cuidar muito bem desse paciente, porque a quantidade de gorduras também. A base da pirâmide alimentar revista por Harvard chama-se exercício físico. Para toda e qualquer atividade na vida, nós precisamos nos dedicar a exercício. Se você pegar nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós, quantos controles remotos eles tinham em cima da mesa? Nenhum. Ele levantava e mudava o canal da televisão. Hoje, quando nós vamos comprar um carro, a gente quer saber se tem trio elétrico e se o porta-mala eu consigo abrir sentado do banco do meu carro. Então, eu nem saí. Mas o doutor Alexander deu um exemplo que, quando éramos crianças, o Guaraná é só no domingo. Mas só no domingo. Olha essa é a situação da comodidade. Júlia Gomes, de Perus. Doutora Maria Luísa, no sistema público de saúde existe apoio para os pais de pacientes autistas? Na questão do CAPS, você tem o atendimento da criança em grupo, né? Na grande maioria é em grupo, não é individual.
E, via de regra, esses profissionais, eles podem orientar as famílias. Muitas vezes as famílias são convidadas a estar junto na sessão para interagir com as crianças, e nisso se dá. Agora, um trabalho específico com um psicólogo, dando orientação a essa família, acolhendo essa família, é difícil você ter essa... Não tem. Maura Menezes de Guaianás. Doutor Fábio, a ingestão diária de um analgésico infantil pode contribuir para prevenir problemas circulatórios? É melhor perguntar isso daqui para o doutor Martinez. Doutor Martino. Não é uma prática que se recomende hoje, porque indistintamente ela provoca mais efeitos colaterais do que benefícios. Já houve um tempo, na década de 60, 70, que se preconizava isso, mas as complicações gástricas e digestivas eram muito grandes. O problema maior é a complicação gástrica. É a complicação gástrica, né? Sangramento digestivo e tal. Isso para o uso indiscriminado, né? Mas nas doenças que envolvem estado de infarto ou pré-infarto, é muito útil o uso da aspirina, desde que é recomendado pelo médico, para afinar o sangue e evitar a formação de coágulos e, com isso, infarto. Doutor Alexander, Vaneide das Perdizes, quando podemos entender que o corpo chegou no seu limite no que diz respeito à falta de carboidrato? Estou numa dieta 3 semanas sem carboidrato. Realmente funciona? Acho que pode dizer que quem funciona é ela própria, né? Pois é, eu estou até curioso para saber, né? Emagreceu ou não? Mas geralmente funciona assim. A pessoa consegue emagrecer. Porém, o nosso combustível é o carboidrato que nós consumimos. O corpo sem o carboidrato, ele vai utilizar outras fontes de energia, como a gordura que está acumulada em nosso organismo, nas células gordurosas. Mas também ele pega músculo. Sim. Não é só gordura. Então, nós temos que ter um bom acompanhamento em relação a isso. Não é fazer indiscriminadamente. Aí você tem que comer a cada 3 horas e, no máximo, 30 dias, podendo chegar a 60 dias. Ela diz que está 3 semanas, então ela está aí já pode começar do equilíbrio. Isso, já então, pode começar sim a introduzir carboidratos que a gente chama absorção complexos, lenta. Né? A absorção lenta. Tem mais fibras, como arroz integral, macarrão integral, pão integral, aí vão todos os integrais. Só da curiosidade que eu tenho em consultar o Dr. Google. Jaime do Jardim Bom Filhole, doutora Luísa. Eu não sei o que o Jaime está perguntando, mas deve ser alguma coisa. A expansão do uso da internet estaria aumentando o número de solitários virtuais, interferindo nas relações interpessoais, pergunta o Jaime. Sim, a gente tem hoje com os adolescentes pesquisas que mostram a questões como depressão, né? Hoje o Facebook, né? Você está, a todo momento, eles estão postando coisas, falando coisas. E isso, de certa forma, é uma invasão sua, que eles se colocam, eles vivem isso, né? Ao longo do tempo, né? Eles vão começando a se sentir angustiados, quer dizer, como é que um sabe de uma coisa, o outro também sabe. Perfeito. Então, isso nas escolas até tem sido debatido, né? Essa questão tão 100%, eles não sabem mais conversar sem o celular. Estão numa mesa, todos estão juntos e estão todos falando também com o celular. Então, um falando com o outro. Isso, um falando com quem está sentado ao lado, sim, interagindo com quem está sentado. Exatamente. Então, isso está afetando tremendamente. Doutora Luísa, a gente não tem tempo para mais nada. Agradeço a gentileza da tua participação no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Doutor Martino, a ação hoje para a prevenção das arritmias, tem uma forma de eu participar? Sai aqui do Gente que Fala, posso participar? Então, se dirigindo a esses hospitais que estão centralizando em cada cidade, em cada local. Aqui, as referências são o Hospital Dante Pazanese, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, também o Hospital São Luís. Então, isso no site da sociedade, nós temos site da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, nós temos as informações para satisfazer isso. Agradeço a gentileza da tua participação no nosso Gente que Fala. Doutor Alexander, como eu adquiro o teu livro, As 11 Dietas Mais Famosas do Mundo? Internet? Nas livrarias, internet. Grato pela gentileza do nosso Gente que Fala, ter participado conosco. Doutor Fábio Criciúmas.
Gricium, tá vendo? Eu não acertei até o fim do programa. Agradeço a tua gentileza de participar conosco. Desculpe. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Cicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benemenê, na direção da Altivia, Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.